o Messias, né? Na verdade, o Messias não é para nós, o Messias foi para Israel. Para nós é o noivo. A igreja espera o noivo. Bom, para a gente adiantar aqui, eu quero fazer uma outra pergunta que foi da última live, aquela que o senhor queria entrar lá e eu acabei não fornecendo o link. É que naquela live a gente falou a respeito de uma coisa que o senhor afirmou, de que Paulo, quando ele fala assim que o salário do pecado é a morte, o senhor afirmou que aquela ali é a doutrina de Paulo. Aí eu estava até conversando ali com seus seguidores ali, ninguém respondeu, e eu queria fazer essa pergunta para o senhor aquele dia, mas o senhor saiu. Por que o senhor fala que aquela doutrina é de Paulo? O salário do pecado é a morte? Porque se o salário do pecado é a morte, por que pessoas na Bíblia não morreram? Por que pessoas na Bíblia não morreram? Se o salário do pecado é a morte, então quer dizer que alguns personagens não tiveram pecado? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não podemos esquecer da graça. Não, vamos lá. O salário do pecado é a morte, não é isso? Morte. Todos morrem porque Adão pecou. Vamos lá, essa é a teologia de Paulo. Se todos têm que morrer porque vem do pecado original de Adão, então por que eles e Enoque não provaram a morte? Entendeu agora? Isso aí é uma coisa que é uma teologia que eu vou ter que perguntar para Deus naquele dia. Entendeu? Beleza, tranquilo. Outra questão é assim, João, assim, quando Entendeu? Você fala a respeito de crença, deixa eu só concluir raciocínio aqui. Quando você colocou a respeito da sua fé e da crença do que você crê, isso para mim não é problema. Eu respeito a sua fé e sua crença. O que eu não respeito é quando outras pessoas com fé e crença querem colocar a goela abaixo que as pessoas acreditem da mesma forma que ela acredita. Isso que eu não aceito, entendeu? Mas eu respeito a sua fé e sua crença. Entendeu? Eu não faço isso. Não é o seu caso aqui. Não é o seu caso. Eu já fiz, eu falar para a sua verdade, eu já tentei fazer isso muitas vezes no começo, quando a gente começa a conhecer a Bíblia e tal, aquela ânsia de pregar a palavra, aquela coisa toda, a vontade de rachar a cabeça do cidadão e colocar as coisas lá dentro. Né? Depois a gente foi entendendo, a gente vai sendo moldado, entendendo que as pessoas não são iguais. Né? A gente tem que respeitar a opinião de cada um, e cada um, segundo a Bíblia, vai dar conta de si diante de Deus. Né? Essa também é outra questão de fé. Mas, voltando à pergunta lá, porque o senhor fala que essa teologia é de Paulo. Mas essa teologia não é de Paulo, professor, porque a Bíblia, desde de Gênesis, fala de que o pecado leva à morte. Né? Então, o pecado leva à morte. Deus disse isso para Adão: Adão, por tua causa a terra será maldita. Né? Quando ele come do fruto da árvore ali, o que aconteceu? Deus tinha dito para ele: se você fizer isso, isso vai te levar à morte. Né? Não a morte espiritual, nem a morte instantânea, como as pessoas pensam, mas uma morte que agora, a partir daquele momento, ele ia experimentar a morte. Né? Por causa de quê? Por causa do pecado. Então, leva-se a entender de o quê? O salário do pecado é a morte. E, se eu não me engano, em Ezequiel 18 também diz que a alma que pecar certamente morrerá. Então, não é uma doutrina de Paulo. Paulo estava repetindo o que ele viu na Torá, correto? Vamos lá? Vamos novamente. Se o que leva à morte é o pecado, novamente, Elias e Enoque não morreram. Logo, eles não tiveram pecado? Entende? Então, existe a contradição. E ele, não sou eu quem estou dizendo, é o texto bíblico quem coloca isso, que dois personagens não viram morte. Então, existe a possibilidade de dizer que não existe o pecado. Que a obrigatoriedade da morte, segundo a Bíblia, é o pecado. Aí teve dois que não morreram. Como que explica isso? Como que fica essa teologia de Paulo? Porque essa teologia é de Paulo. A alma que pecar, não está dizendo aquela que tem a essência do pecado. A teologia de Paulo é a essência do pecado. É igual aquele cego, mestre. Quem pecou para que se nascesse assim? Ai, Jesus. Nem esse pecou, nem seus pais. E Jesus teria a oportunidade de colocar a essência do pecado. Mas Jesus não fez isso. Entende? Então, tanto que ele aí, olha só. Se a essência do pecado é a morte, logo não, então nós temos um problema.
Não, ao contrário, não. Se... Não, a morte só entrou devidamente o pecado, não é isso? Isso, a Ou não? morte entrou por causa do pecado. Isso. Isso. Então a essência do pecado é a morte. Ok? Porque é o pecado que gerou a morte. Aí tem um problema. Se Caim e Abel tinham o pecado original, não morreram por uma questão de vida, de saúde, de dias, de doença. Não. Primeiro assassinato. E olha, você lembra o que Deus falou para Caim? Olha o que Deus fala para Caim. Falei isso na minha live hoje. Caim, você está irado, caiu o teu semblante. Eis que o pecado jaz à porta, como se estivesse do lado de fora. Mas a ti compete dominar. Aí vem a pergunta. Então, quer dizer que o pecado é estereótipo. Aí vai eu de aceitar ou não. É isso que Deus está dizendo para Caim. Mas a ti Não, compete. Está escrito na Bíblia, você nunca viu isso escrito? Abre está aí sua escrito Bíblia aí. sim lá, mas quando Deus diz para ele o pecado está à porta, ele está dizendo para ele, toma cuidado, né? Toma cuidado, porque o pecado pode te seduzir, né? Você pode ser levado a fazer o erro. Deus estava advertindo ele para tomar cuidado. Então, é isso que eu estou dizendo. Há possibilidade de você lutar? Sim. Há a possibilidade de lutar, mas mesmo lutando, a gente peca todo dia. Não, sim, isso aí todo mundo comete isso. Mas já que você entrou nesse assunto de pecado, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Jesus, em algum momento, falou que morreria na cruz para perdoar pecados? Se ele falou que morreria para perdoar pecados? É. Bom, É o que essa se ensina frase... hoje. Meu irmão, Jesus morreu na cruz para perdoar o nosso pecado. Eu pregava isso em cima dos púlpitos quando estava na Assembleia de Deus. Só tem um problema. Isso não existe. Jesus nunca falou sobre isso. Esse é o problema. Teologia de Paulo. É Paulo quem cria Eis essa o teologia. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oi? Não foi o que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Ele não isso foi veio para dar a Jesus? vida. Não. Ó, vamos lá. Ele não veio Isso para aí, dar a vida para os seus. não. Isso aí é falas de João. Jesus, em algum momento, admitiu? Olha, Eu falar. Precisava de Lógico. Jesus Sim. falar Vamos lá. isso. Quer ver? Vamos lá. Ó. Jesus morreu na cruz para perdoar pecados? Não. Por que Jesus morreu na cruz? Porque Jesus foi acusado, primeiro, de blasfêmia perante o Sinédrio e depois de ser rei de Israel. Só tem um problema, um conflito aí. Quando Jesus foi julgado pelo Sinédrio, não era para Jesus ter sido crucificado. Era para Jesus, e vai piorar ainda, era para Jesus ter sido apedrejado, porque a acusação de blasfêmia morria apedrejado. Mas vamos colocar que Jesus, vamos espiritualizar aqui agora, que Jesus é o sacrifício, é o Cordeiro de Deus, como você falou, que tira o pecado do mundo. Aí eu lhe pergunto, colocando Jesus como uma figura, uma simbologia do Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que era utilizado para expiar o pecado, o que acontecia com o Cordeiro? Ele era enterrado? Era queimado. Logo, então, Jesus não era para ter sido sepultado para validar a sua expiação. Era para Jesus ter sido cremado, uma coisa que não aconteceu. Que isso, professor? Outro problema. Você acabou de falar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou eu, é a cultura. Quando fazia para expiar, você sabe disso. Se queimava, era o holocausto que sobe. Só que a crucificação, isso não aconteceu. Primeiro aconteceu o apedrejamento. Já a contradição bíblica aí, que é perante o Sinédrio. Tanto que Pilatos falou, não, vá lá e julguem conforme a vossa lei. Sacerdote naquela época não estava respeitando lei de forma nenhuma. Para eles, da forma que Jesus não morresse, estava bom, eles estavam com ciúme dele. Eles queriam que ele morresse e acabasse logo aquela praga. Mas Jesus admitiu a blasfêmia, né? Mas o problema é que Jesus admitiu a blasfêmia. Jesus admitiu a blasfêmia. Jesus blasfemou na cara do sumo sacerdote. Estou te perguntando, dizes tu, Messias, o Filho do Deus vivo? Eu sou, eu quem falo contigo. E desde agora em diante, isso. Para que precisamos de testemunhas? Blasfemou, vocês mesmos ouviram. Não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia. Jesus admitiu a blasfêmia. E a blasfêmia era para ser apedrejado. Aí o que os escritores fazem?
tem que modelar, tem que interpolar para colocar Jesus na cruz para fazer expiação. Porque se Jesus morre apedrejado, nem sepultamento Jesus teria, porque aqueles que eram apedrejados eram lançados numa vala. Olha o que fizeram com a Bíblia. Então, só acredito que Jesus não foi crucificado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os textos dizem. Só que não era para Jesus ser crucificado. É isso que eu estou dizendo. O primeiro julgamento foi no Sinédrio. Segundo a lei, ele não deveria ser apedrejado. Sim, mas apedrejado. Os sacerdotes naquela época estavam ligando para a lei. Eles queriam que Jesus morresse. Não. Na verdade, eles queriam se livrar daquela pedra. Jesus estava sendo uma pedra para eles. Assim, não, na verdade, poderiam matar por qualquer motivo? Não. Existiam leis para aquilo. Isso aí você vai encontrar na Mishnah hoje. Mishnah, Talmud, aí você vai encontrar nas tradições judaicas desde lá do primeiro século, você encontra, né? Entende? Você está dizendo a coisa, se eu pedir fundamento, você não vai encontrar. Eu sei que você está colocando uma ideologia. Entendeu? Que é difícil para mim, porque eu respeito muito a questão do texto, né? Nós falamos os detalhes do texto. Então, eles poderiam matar? Não, igual Estevão. Por que Estevão morreu? Porque Estevão também blasfemou. E Estevão morreu como? Apedrejado. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. E aí, apedrejar Estevão. Por blasfêmia, que aquilo era uma blasfêmia. Só que isso não aconteceu com Jesus. Isso chama-se adulteração na Bíblia. Adulteração. Na cara de todo mundo. Só você ver. É isso. Mas eu não entendo por que eles fizeram. Qual o motivo de fazer isso? Então, o senhor acabou de dizer que não. Quando eu perguntei ao senhor, então o senhor não acredita que Jesus foi crucificado? Você está falando, não estou dizendo isso. Então, eu só acredito que ele foi crucificado. Não, o Jesus da Bíblia, sim. Agora, o Jesus histórico é outra história. É isso que eu estou estudando. Entendeu? Jesus da Bíblia, sim. Está escrito agora. Jesus histórico, por fonte de historiadores, é uma outra história. Eu estou fazendo uma série agora, em busca do Jesus histórico. Estou em Flávio José, estou terminando Flávio José, de 2 citações que José faz de Jesus. Só que aí tem um problema, já vi que é toda interpolação de pais das igrejas. Existem documentos que provam isso. Então, diante desse estudo que o senhor está fazendo, o senhor está, vamos dizer assim, já está prevendo que talvez isso seja uma mentira? A crucificação de Cristo? Eu não posso generalizar, porque ainda, segundo o segmento de Joséfo, assim, Joséfo não atribui crucificação de Jesus. E nem o não, até onde o senhor estudou, existe a probabilidade... Não. Até o Flávio Joséfo, não. Agora, os outros demais ainda não sei, porque ainda não cheguei nos demais. Mas Flávio Joséfo, não. Não descreve julgamento, crucificação, nada de Jesus. Então, a respeito da teologia, eu acho que a teologia é de Paulo. Paulo que inventou essa teologia do que o salário do pecado é a morte. Sim. Eu tenho um vídeo sobre isso, depois procura aí. Depois você dá uma procurada a respeito disso. Se eu achar o link, eu te mando. Aí você dá uma analisada. Na época, quando Adão e Eva pecam ali, não se entende que Deus está falando com ele, o salário de vocês agora é a morte? Não, porque se Deus quisesse que eles tivessem morrido no mesmo dia, que é o que está escrito na Bíblia, Deus teve compaixão deles, porque Deus foi e matou um animal, para usar a pele do animal para cobrir a nudez deles. O primeiro sacrifício aparece em Gênesis 3. Deus queria que eles morressem no mesmo dia? Está escrito. No dia em que dele comer, certamente morrerás. Era para morrer num dia. Tanto para você ver que isso não aconteceu, porque a serpente falou para a mulher, não, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. E foi o que aconteceu, se cumpriu isso. Quando eles comem, abrem os olhos, vê que estão nus, vão se esconder, aí Deus fala, o homem se tornou como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ou seja, a serpente falou a verdade, não mentiu não. Se cumpriu, no mesmo dia. Já viu isso? No mesmo dia, no mesmo dia, eles iam estar condenados à morte, né? Sim. O que eu entendo naquele texto é isso. Eu então, nunca entendi. Eu nunca entendi aquele texto como uma morte espiritual ou como uma morte... Eu nunca entendi dessa forma, como uma morte imediata ou como uma morte espiritual. Eu nunca entendi esse texto dessa forma. Eu sempre entendi o quê? Quando vocês morrerem, vocês passarão a ser mortais. Então, mas aí tá o problema. Só que olha o que a serpente falou.
Deus deu uma ordem para Adão, certo? No dia em que dele comer, certamente morrerás. Olha o que a serpente falou. Não! Vou pegar o texto aqui para você, para facilitar. Quer ver? Tá aqui, ó. Essa foi a live que eu dei hoje. Só para você entender essa questão entre Deus. A palavra de Deus é a palavra da serpente. Olha que interessante isso. Vou compartilhar para você ver. Olha lá, o texto bíblico. Está aqui. Deus, Gênesis 2, 16, 17. Ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha a palavra da serpente. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Está contrariando o que Deus falou. Ó. Certamente morrerás. E a serpente: é certo que não morrereis. Por quê? Agora a serpente vai explicar por que se ela comer não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o que vai acontecer aqui agora. Ó. Olha Gênesis 3:7. Vem da mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. E abriram-se então os olhos. Ela não mentiu, ó. Abrirão os olhos. Ok. Olha Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O que a serpente falou? Abrirão os olhos e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Então, o que está acontecendo? Deus mentiu para o homem. E a serpente falou a verdade, porque Deus está admitindo tudo aquilo que a serpente falou como verdade para a mulher. É como se Deus dissesse assim, ó, eu vou dar uma ordem, e esse homem não vai comer a serpente. Ih, Deus sabe. É mentira, vocês não vão morrer, não. Porque Deus sabe, se vocês comerem, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e mal. Aí vem Deus dizendo, ei, o homem se tornou como um de nós, sabendo bem e mal. Mas para que não coma da árvore da vida, expulsou o homem, coloquei o querubim e uma espada flamejante. É o que está escrito na Bíblia, acabei de ler aí. É isso. Isso quer dizer que a serpente falou a verdade e Deus mentiu? Está escrito, acabei de ler para você. Nesse texto? Não é o que estou dizendo. É o texto que eu vou colocar de novo. Vamos lá. Professor, a morte ali não seria no mesmo dia, professor. Eles teriam a morte agora na vida deles. Não seria a morte no mesmo dia. É. Sabe por que a morte era no mesmo dia? Porque a morte já existia. Outra coisa que ensina errado. Sabe por que a morte já existia? Porque existe a cadeia alimentar. Cadeia alimentar, os animais morriam. É lógico que a morte existe. Se não existisse, Deus não tinha dito, né? Justamente, entendeu? Então, como que a morte entrou pelo pecado se a morte já existia? Isso é o problema. Mas ela entrou pelo pecado mesmo. Entrou no homem Entrou no homem. Eu sei o que o senhor está querendo dizer. O senhor está querendo dizer que a morte já existia nos animais. Então, a morte já existia nos animais. Teria uma morte natural. Até que o senhor falou aí de quê? De cadeia alimentar. Cadeia alimentar. Eu falei de cadeia alimentar aí agora. Então, quer dizer, então pelo raciocínio, deixa eu entender o raciocínio do senhor. O senhor está querendo dizer, então, que a morte existia pelos animais. Os animais morriam. Se tinha cadeia alimentar, então um animal comia o outro. Tinha a cadeia alimentar. Então, existia a morte nos animais. Mas, porém, o pecado trouxe a morte para o homem. A morte natural nos animais é outra coisa. Então existe vários tipos de morte, então. Não, é a mesma morte, morreu. Mas o homem não experimentava a morte. Apesar de que dele saber que a morte existia, ele era eterno, ele não conhecia a morte. Mas Deus tinha advertido para ele, se você comer daquela árvore, você vai experimentar a morte. Então, aí tá o problema. Ele obedece e come. Então, aí Deus mentiu, porque não morreu no dia. Professor, por que ele mentiu, professor? Porque ele morreu no dia que ele comeu? Mas não era para o mesmo dia, professor. Deus estava divertindo eles. Vamos lá. No dia em que comer. Você sabe o que significa isso aqui, ó?
no dia em que dela comer, vamos lá. Se no dia não é no mesmo dia específico, então por que aqui foi no mesmo dia específico? Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus. Por que então, quando eles comeram naquele dia, tudo isso aqui aconteceu e Deus está admitindo aqui? Como você vai me provar que a expressão no dia não poderia ser naquele dia, se tudo com eles aconteceu naquele dia? Mas aconteceu sim tudo naquele dia. A partir daquele momento... Então, se Deus falou a verdade, que naquele dia ele morreria, então por que ele não morreu naquele dia? Naquele dia, eles passaram a ser pessoas mortais, professor. Então, porque no mesmo dia... Não. Naquele dia que eles comeram, eles se tornaram Deus. Eles tiveram conhecimento de Deus, está escrito. Não, eles não se tornaram Deus. Deus diz ali, agora eles são como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, então, como Deus, agora eles conhecem o bem e o mal. Isso é o quê? Uma essência divina e não humana. É o que Deus está afirmando. O homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, como um conhecimento divino. Como um de nós, não é humano que Deus está colocando. O homem se tornou como os seres humanos, conhecedor do bem e do mal. Não é conhecimento humano. Deus está falando conhecimento divino. E quem falou isso? A serpente. Eles passou a ter o conhecimento de Deus. Porque se eles passassem a ser... O conhecimento de Deus é o quê? Humano ou divino? É divino. Mas se Adão e Eva naquele momento... Mas se Adão e Eva naquele momento passassem a ser deuses, aí ia ter uma batalha de deuses ali, então. O homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Só que o bem e o mal como categoria de conhecimento divino e não humano. É o texto que está dizendo, sou eu. Esse é o problema. Sim, eu concordo com o senhor. Eu concordo com o senhor. Eles adquiriram o conhecimento do bem e do mal como Deus conhecia. Eles não conheciam antes. E por causa desse pecado de ter tocado naquela árvore, agora, a partir daquele momento, eles iam experimentar também a morte. Como que um Deus morre? Se eles tivessem se tornado deuses naquela época, naquele momento, eles não iam morrer, então. Então, o negócio, você entende que é confuso? É que eu estou colocando essa perspectiva para você, João, só questão de didática, tá? Porque a Adão e Eva também não existiu, viu? São adaptações. Isso eu explico no meu livro, Em Busca da Origem do Gênesis. Não, aí é o fundamento. O achados arqueológicos, histórico, é diferente. Aí nós vamos entrar em outro assunto, né? Não, só estou explicando, tá? Eu estou usando por questão de didática, tá? Por questão de didática, você tem de falar, né? Isso não existe. Só por questão de didática de ensino mesmo. Mas a respeito de se é literal, se é verdadeiro ou não, aí mais de 400 páginas. Em Busca da Origem do Gênesis. Quem quiser, sobre o inferno também, quem quiser, gente, só adquirir os livros, o inferno existe, a farsa do dízimo. Quem quiser também meu manual de exegésima crítica, em Ezequiel 28, 2 horas de debate, acho que já está o suficiente. Já é 2 horas da manhã e eu preciso descansar. Hoje eu trabalhei demais e na próxima teremos mais. Tá certo, João? Certo, eu só quero terminar falando um negócio que eu até esquecendo. Sim. Teve uma pessoa que comentou em um dos vídeos lá que... Porque se isso for verdade, eu vou ver os vídeos lá, e se isso for verdade, eu tiro, entendeu? Eu não me lembro de ter falado isso. Tem uma pessoa que comentou lá que disse que... Qual que é a palavra que ele usou, gente? Eu acho que é covarde, que eu chamei o senhor de covarde. Não sei se é a palavra covarde. Coragem, só sei que é uma palavra coragem. Só sei que é uma palavra... Só sei que foi uma palavra pesada. Não foi coragem, não. O que você falou, 1 minuto e 34, 2 minutos e 9, que eu não tenho coragem, que eu não tenho coragem. Aí você, para piorar, você usou no 4 minutos e 48 de honestidade. Rapaz, é pesado isso, hein? Se você não, mas ali naquele momento ali, o professor, até vou dar uma olhada no vídeo, lá naquele momento ali... eu te falo 4 minutos, 4 minutos e 48. Você falou assim, o professor não tem coragem e não é honesto. Foi essas palavras que você usou, 4 minutos e 48. Eu falei dessa forma, literalmente, sim? 4 minutos e 48. Falta coragem e honestidade, você colocou. 4 minutos e 48, tá? Até anotei aqui. Porque eu me lembro de ter dito assim, nós temos que ser honestos e apresentar
todas as variantes da tradução, né? Eu não falei se um professor foi desonesto, o professor, não sei se você usou a palavra covarde. Agora para me achar o comentário agora Não, eu acho para você aqui, peraí. Eu vou achar para você aqui, para você ver. 4 minutos e 48. Vê? Vou pegar aqui. a gente colocar divergências de entendimento 4 é uma minutos e coisa, mas 48. ofensa não, ofensa é diferente. Vê? Aqui, achei. Vou te colocar para você ouvir. Peraí que eu vou compartilhar, peraí. Aqui. Peraí que eu vou compartilhar. Para você ver o que você está falando. Compartilhar. Cadê? Professor Fábio, aqui. Isso. Se aparecer o áudio, você me fala aí, tá bom? Vou dar o play aqui. Que a pessoa que prega Tá saindo áudio? falando que Jesus é mentiroso por esse texto aqui, não tem a coragem, Tá saindo áudio? não tem a hombridade, não tem... Tá saindo áudio aí do vídeo? Tá. Alô? Ah, tá. Oi. Eu vou voltar de novo. Tá, beleza. Vou voltar então. Presta atenção. Que a pessoa que prega essa heresia falando que Jesus é mentiroso por esse texto aqui, não tem a coragem, não tem a hombridade, não tem a... Qual a palavra correta de eu usar aqui? Não tem a honestidade de trazer para você a tradução. Ouviu? Não tenho coragem, não tenho hombridade e não tenho honestidade. 3 adjetivos você colocou a respeito da minha pessoa. Pois é, professor, mas eu não direcionei diretamente ao senhor. Eu falei assim, a pessoa... Mas como não? O vídeo você fez da minha pessoa. Não, João, pelo amor de Deus, assim, eu te entendo, eu te desculpo, mas o vídeo todo você está direcionando a mim. A capa é para mim, o conteúdo é a respeito da minha pessoa. Que é o contexto tá okay, aí? Tá ok, pastor. Poxa, se eu pegasse legalmente, juridicamente, eu tenho todas as provas que é direcionada a mim. O título é meu nome, conteúdo é a respeito da minha pessoa, a capa do vídeo é a respeito da minha pessoa. Juridicamente não tem como, entendeu? Não tem como. É isso, tá? É isso. Professor, eu te desculpo mais, eu só peço a gentileza, lógico. Você tem que remover esse conteúdo, porque aí você está pegando no lado humano, né? Você não debateu o assunto. Só quer que tira todo aquele vídeo? Eu faço isso, não tem problema. Não, aí você só tira ele, né? Porque senão fica complicado. É que fica ruim, né? Fica ruim. Porque a pessoa fala, caramba, você levou o cara na sua live, se eu for educado com ele, o cara foi lá, falou que o senhor não é honesto, que você não tem hombridade, você não tem honestidade, que o senhor não tem coragem. Pô, aí, entende? Só para as pessoas entenderem que por mais que... isso eu sei, no calor da emoção, isso acontece. Isso acontece. Não, isso aí tranquilo, professor. Se o senhor se sentiu ofendido, tudo bem. Não, senti, com certeza. Se eu tivesse Sabe por quê, João? Se eu tivesse me sentido ofendido, eu estaria tentando entrar em contato com você para a gente dialogar ao vivo sobre isso. Para deixar, como se diz, lavar tudo aquilo que tem que ser lavado. Igual eu falei, respeito sua fé, respeito a sua crença, entende? Por mais que eu não concorde com alguma das suas interpretações, e assim é vice-versa você comigo. Quando a gente está no campo das ideias, é uma coisa. Agora, quando começa a ofensa, a adjetivar uma pessoa sem conhecê-la, aí é complicado. Aí é crime, né? É crime, entendeu? É isso. Só quer que tira todos os vídeos que falam do nome do senhor. Sim. Sim. Para você não ter problemas e dor de cabeça, sim. Você pode usar outros vídeos, que esses aí entrou muito nessa questão, entendeu? Igual o último, eu não sei. O último que você fez a live lá que eu queria entrar, eu não sei. Mas que esse é um recorte... Não, naquele último daquela live, eu queria fazer a pergunta... Deixar. Eu queria fazer a pergunta para o senhor a respeito dessa doutrina aí de Paulo, entendeu? Entendi. Ali eu tinha separado essa pergunta para o senhor. Não, se entendeu? Não tem tom ofensivo, pode deixar. Se não tiver tom ofensivo. Agora, o que tem tom ofensivo, sim, aí você retira. Não, por mim tudo bem, tranquilo. Não tem problema nenhum, entendeu? A gente fica naquele trecho lá de que Deus odeia a contenda, né? Então a gente não quer que isso aconteça. Nossa, agora eu também estou ficando com sono também.
Professor, obrigado pelo tempo do senhor, entendeu? Pela sua paciência, ter cedido o tempo aqui, entendeu? E eu também peço perdão, senhor, se eu ofendi o senhor em alguma coisa, entendeu? O senhor tem as suas convicções, tem os seus estudos, o senhor tem a sua fé, que o senhor já falou que tem a sua fé. Eu não vou perguntar, que o senhor fala que não gosta, que pergunta a respeito disso. Eu não sei o que o senhor crê, como crê, né? Isso aí como que eu vou dizer? Isso aí é uma coisa particular de cada um. Eu tenho a minha fé, o senhor tem do senhor. O senhor tem os seus estudos, o senhor tem as suas interpretações. Eu interpreto segundo a lógica também e segundo a fé. Eu não consigo desprender a minha fé da lógica, entendeu? Pode ser que mais para frente, eu tenho humildade de falar isso, professor. Pode ser que mais para frente, porque Jesus disse, eu não sei se o senhor crê nisso, mas Jesus disse em João capítulo 16, e eu me agarro muito naquele texto, que o Espírito Santo nos levaria a toda a verdade. E desde o dia que eu comecei a ler a Bíblia, da primeira vez até o dia de hoje, eu já mudei de pensamento dezenas de vezes. Entendeu? Então, se algum dia eu tiver de mudar de pensamento, pensar como que o senhor pensa, ser levado por Deus a isso acontecer, tudo bem. Eu tenho humildade de falar, oh, gente, eu estou errado. Como já aconteceu no meu canal ali, quando eu falava de dízimo, quantos vídeos eu excluí, depois eu falei, gente, eu já não penso mais assim. Isso aqui é coisa de lobo, né? Então é isso. No mais, eu agradeço a oportunidade, tá? Tá ok? Certo. João, agradeço também por ter atendido ao meu convite, até esse horário também. Graças a Deus não eu. Pela sua humildade também. Muito obrigado. Por mais que você tenha a sua fé e sua crença. Hoje meu irmão estava aqui na minha live, hoje crente, meu irmão é crente da Assembleia de Deus. Estava ele e minha cunhada aqui, na minha live hoje à tarde. Meu irmão, eu tenho, minha família toda é cristã. Como que ele chama? Rogério Sabino. São Paulo Rogério também? Sabino. São Paulo. Nós somos aqui de São Paulo. Presbítero ele, da Assembleia de Deus. Eu tenho muitos amigos pastores, bispos, apóstolos, presidentes de igreja. Pra você ter ideia, eu sou vice-presidente de uma igreja. No documento, no papel. Reconhecido em cartório. Eu fundei várias igrejas, eu construí no sentido literal da palavra, tá? Do alicerce, tudo. Já fiz muito trabalho missionário, já fiz muita evangelização. Se eu falar uma coisa interessante agora, igrejas, né? Eu já fundei muitas igrejas. É uma coisa que eu tenho também estudado e tentado mudar a mente a respeito disso, porque as pessoas chamam os templos de igreja. E é errado isso, né? Sim. Porque, na verdade, não é igreja aquilo ali. Então, a igreja é um organismo, né? Para mim concluir, então, eu sei respeitar o ateu, sei respeitar o crente quando eu sou respeitado. Se um ateu me desrespeitar, com certeza eu vou desrespeitar. Se um crente me desrespeitar, com certeza eu vou desrespeitá-lo também. Então, hoje eu consegui aprendi a separar entre a minha fé, minha crença e a ciência. Eu tenho um vídeo aí, você perguntou, eu tenho. Chama-se Quem é o Meu Deus? Eu explico minha fé, minha crença, o que eu passei, as igrejas, minhas experiências, tá tudo aí. Então, não sou ateu. Não sou ateu, respeito os ateus, não sou mais cristão. Respeito os cristãos. Tenho minha fé, tenho minha crença, mas, além de tudo, eu gosto de fazer o meu trabalho neutro para não ter viés nem de um lado e nem do outro, e cada um tire suas devidas conclusões. Quero agradecer a todos aí do chat, cara, até esse horário, gente. Obrigado pelo carinho. Antônio Miranda, obrigado. Estava lá na live. Ver a galera em peso para cá. João, sucesso para você.